Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, a plataforma de renegociação do programa Desenrola Brasil deve ser lançada já na segunda-feira. E nessa nova fase serão renegociadas dívidas de pessoas com renda de até 2 salários mínimos. O projeto que cria o programa Desenrola Brasil de renegociação de dívidas e limita os juros do cartão de crédito foi sancionado pelo presidente Lula nesta terça-feira e sem vetos. O texto foi aprovado pelo Senado na semana passada, depois de passar pela Câmara dos Deputados. A nova lei remete ao Conselho Monetário Nacional a fixação de limites para os juros do rotativo do cartão de crédito, cobrados quando o consumidor não paga a fatura. Hoje, os bancos têm liberdade para fixar a taxa. As taxas de juros vão ter um teto de 100% do valor da dívida, caso as instituições financeiras não apresentem uma proposta de autorregulação em 90 dias. O Desenrola Brasil permite que as pessoas renegociem suas dívidas. Essa nova fase do programa vai tratar de débitos com bancos, exceto financiamentos imobiliários, fornecedores como água e luz e com o varejo. E vai beneficiar pessoas com renda de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no cadastro único e que tenham dívidas negativadas de até R$5.000. A renegociação vai acontecer por meio da plataforma gov.br do governo federal. Os débitos podem ser renegociados à vista ou parcelados em até 60 meses e os juros vão ser de até 1,99% ao mês. E se o devedor se tornar novamente inadimplente, um fundo formado por recursos do governo vai honrar o pagamento, desde que limitado a R$5.000 por cliente. E após a renegociação, a dívida do cidadão é excluída do cadastro de inadimplentes. E ganha força no Congresso a PEC que estabelece um limite de tempo para o mandato dos ministros do STF. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, defendeu a aprovação da medida e disse que ela é boa para o Brasil e também para o Judiciário. A proposta de emenda à Constituição do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, prevê um prazo de 8 anos para o mandato dos ministros da Suprema Corte. O objetivo, segundo o autor da proposta, é impor limite às ações dos ministros e evitar que eles extrapolem competências. O projeto ainda precisa ser analisado pelas comissões antes de ir ao plenário do Senado. Nos próximos dias, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, deve definir um relator para que a proposta tenha seguimento. Vários partidos pediram a relatoria da PEC e agora o presidente da CCJ discute com o autor da proposta qual será o melhor nome para relatar o tema. Ao limitar o mandato, a fixar o mandato de ministro, que só sai 75 anos, ele vai saber que é uma pessoa normal que teve a sorte e a bênção de ser guindada a ministro do Supremo. Vai agir como um juiz, como devem agir os juízes, julgando e fazendo justiça, o que não acontece agora, quando eles julgam muito aquém da Constituição brasileira. Caso seja aprovada, a medida não atingirá os ministros que já possuem mandato, apenas os novos indicados. A proposta de emenda à Constituição que limita o mandato dos ministros do STF foi protocolada em 2019, mas vem ganhando força com a proximidade da segunda indicação do presidente Lula para a troca de ministros na Suprema Corte. Lula já indicou Cristiano Zanin para substituir Ricardo Lewandowski e agora terá a chance de fazer uma nova indicação para a vaga da ministra Rosa Weber. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, defendeu a aprovação dessa PEC e disse que a medida traria benefícios para o Brasil e para o Judiciário. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. No Brasil, podem ser indicados para o cargo de ministro da Suprema Corte cidadãos com mais de 35 anos que tenham notável saber jurídico e reputação ilibada. O mandato é vitalício. O ministro pode ficar no cargo até os 75 anos, depois é aposentado compulsoriamente.
presidente. Após a indicação do presidente da República, o candidato passa por sabatina na CCJ e precisa ser aprovado pelo plenário do Senado. O modelo brasileiro está previsto na Constituição de 88. Em outros países, como Alemanha e França, os mandatos dos ministros da Suprema Corte são limitados. Na Alemanha, por exemplo, são 12 anos, em Portugal são 9 anos. Nesse modelo, você tem uma divisão das indicações. Então, basicamente, você tem algumas vagas destinadas à indicação do parlamento, outras vagas destinadas à indicação da presidência da República e, às vezes, uma terceira vaga, seja para academia, seja para alguma outra área da sociedade. Por outro lado, você tem um modelo norte-americano, modelo que é praticado nos Estados Unidos, onde você tem um mandato vitalício. Então, quando você é eleito para ser um juiz da Suprema Corte nos Estados Unidos, você tem mandato vitalício, podendo ficar basicamente até a sua morte. O Brasil tem um modelo misto, em que você tem um mandato que de fato ele é longo, ele não tem um período específico, mas ele tem uma data limite, que é 75 anos. A gente fala que é vitalício, mas na verdade ele é um mandato até os 75 anos. Então, esse mandato ele pode de fato ser discutido pelo Congresso Nacional para a gente discutir uma redução para ter um mandato fixo, por anos claros, mas uma discussão ainda muito incipiente, muito recente. Você tem doutrinadores e tem grandes motivos que são contrários e favoráveis a esse modelo. Então, é uma discussão que a gente está começando a se iniciar agora e ver para onde até o rumo que vai tomar. E olha só, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda as regras para o uso de imóveis como garantia de empréstimos. E o texto permite que um mesmo imóvel agora seja dado como garantia em mais de um empréstimo. O texto já tinha sido aprovado pelo Senado em julho. Como foi alterado pelos senadores, precisou retornar para uma última análise dos deputados. O chamado Marco Legal das Garantias formula normas que regulamentam empréstimos em instituições financeiras e os bens dados como garantia em caso de não quitação da dívida. Segundo o texto, um mesmo bem pode ser usado como garantia em mais de um pedido de empréstimo. O trecho foi incluído pelos senadores e mantido pelos deputados. O relator do texto, o deputado João Maia, manteve o monopólio da Caixa sobre as operações de penhor civil, trecho que também foi incluído no Senado e mantido pela Câmara. Segundo as regras do Conselho Monetário Nacional, a versão inicial aprovada pela Câmara permitia que mais instituições financeiras exercessem as atividades. Também foi mantido no texto o trecho incluído pelo Senado, que proíbe o penhor do imóvel oferecido como garantia em caso de atraso no pagamento do financiamento. Entre os trechos rejeitados pela Câmara está o que criava empecilhos jurídicos e operacionais para que os estados recebessem recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. E olha só essa notícia. Em uma prova dos Jogos Asiáticos que acontecem na China, um patinador sul-coreano achou que já tinha ganhado a corrida e acabou decepcionado. Confira. Prestes a ganhar a medalha de ouro na prova de revezamento, o patinador Jung Chae-wong tinha a vitória como certa, até que ele levantou o braço e comemorou alguns milésimos antes. Porém, esse curto espaço de tempo foi mais que necessário para que o sul-coreano perdesse o primeiro lugar do pódio. Mas a medalha de ouro não foi a única perda do patinador. Ele também perdeu a isenção do serviço militar. Isso porque na Coreia do Sul, todos os homens considerados aptos são obrigados a servir o exército durante 18 meses até os 28 anos. A única forma de dispensa militar é conquistar o ouro olímpico ou os Jogos Asiáticos. Sendo assim, sua medalha e a dispensa se foram por causa de 0,01 segundos. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!